Boa tarde a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. O tema dessa tarde é o seguinte: a fé que faz muralhas ruírem. E nós podemos encontrar esse tema lá em Hebreus 11:30, que diz que pela fé as muralhas de Jericó caíram após terem sido rodeadas por 7 dias. Esse capítulo 11 da carta aos Hebreus nos apresenta uma bastante clara definição de fé e também as suas consequências para a nossa vida. Já no primeiro versículo, a palavra de Deus afirma: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. E após a apresentação dessa definição, o autor passa a apresentar uma série de exemplos desta fé, que é certeza e convicção. E entre esses exemplos encontramos o episódio de Jericó. A Bíblia afirma que foi pela fé que as muralhas caíram. A palavra de Deus quer nos ensinar que a fé tem poder para fazer com que acontecimentos desse tipo ocorram ainda nos dias de hoje. E é por isso, meu irmão e minha irmã, que a palavra de Deus quer também nos ensinar que no acontecimento da queda das muralhas de Jericó, houve uma extraordinária manifestação da genuína fé, e nele ficaram patentes os seus efeitos. Mas você pode querer saber como é ter essa fé que faz com que muralhas venham cair. Em primeiro lugar, a fé que faz as muralhas caírem tem como alcance, ou melhor falando, alicerce, a palavra de Deus. Vamos dizer o que a fé bíblica não é, para você poder definir o que é a fé, segundo as Escrituras Sagradas. A fé bíblica não é fé na fé. A Bíblia não dá base à teoria de que os simples fatos das pessoas terem qualquer tipo de fé lhes garantirá que as coisas inevitavelmente sairão bem. A fé cristã baseia-se na existência objetiva do Deus que se revelou ao seu povo por meio da sua palavra infalível e inspirada pelo Espírito Santo. A fé bíblica não é mero sentimento. Ter fé não é pular do pináculo do templo porque sentiu que deveria fazer isso. O coração do homem é enganoso e Satanás pode estar usando essa concepção errônea de fé para jogar você do precipício. A fé bíblica é agir com base na palavra de Deus. Josué e o povo de Israel agiram assim, e isso fica evidente no capítulo 6 de Josué, versículo 2, que diz assim: Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão a Jericó, a seu rei e aos seus valentes. Outro exemplo notável desta fé pode ser encontrado no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Nesse relato, encontramos Jesus orientando o pescador Pedro sobre como esse deveria fazer a sua pescaria. Pedro havia trabalhado a noite inteira, sem obter resultado algum. Chega o dia, o sol nasce e eis o Senhor Jesus na praia do mar da Galileia, dirigindo-se a Pedro, dizendo: Lança as tuas redes de volta ao mar. Mas Pedro virou-se para o Senhor Jesus e respondeu: Havendo trabalhado no melhor horário do dia, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançaremos as redes. A fé que derruba muralhas, bem como tem como imutável e imprescindível alicerce, eu repito, a palavra de Deus. Em segundo lugar, é necessário submeter-se inteiramente à vontade revelada de Deus. No capítulo 6 de Josué, encontramos o Senhor fazendo uma comunicação clara e objetiva ao seu povo. Isso já no versículo 3, que diz assim:
Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. Então você pode ver que o Senhor, em primeiro lugar, fez ao povo de Israel uma promessa quando lhes disse: vocês conquistarão a cidade de Jericó. O povo, então, agiu com base nessa promessa. A palavra de Deus, porém, não se resumiu à entrega da promessa, mas ele também revelou ao povo uma estratégia que deveria ser observada para que houvesse a conquista daquela cidade. E eu digo a você, a verdadeira fé age dentro dos parâmetros da palavra revelada de Deus. Ela age com base nas suas promessas e não foge dos padrões absolutos estabelecidos por Deus. É necessário tanto se ter a fé que sabe que Deus tem poder para remover montanhas, como a fé que sabe que, por mais absurda que nossa fidelidade à sua palavra nos pareça, Deus é poderoso também, por meio dela, cumprir a sua vontade em nossa vida. O povo de Israel necessitava de fé, mas de uma fé que precisava vir acompanhada de 2 ingredientes: a capacidade de crer nas promessas e também a capacidade de se submeter à vontade de Deus, por mais absurda que ela parecesse aos olhos humanos. E o que nós encontramos em Josué 6? Eis ali o Senhor dizendo ao povo de Israel: invadam Jericó. Muitas vezes, esta ordem irrompe nossa vida também. Pode haver em algum lugar da nossa existência um inimigo entrincheirado, que se nega terminantemente a sair. Então, ouvimos o Senhor dizer: essa terra é sua. Não quero que você faça um acordo de paz com o adversário, porque ele precisa ser expulso. E como será que se opera a expulsão? Pela fé. Precisamos, porém, também ter fé para nos submeter aos meios estabelecidos por Deus. Analise a situação do povo diante das muralhas de Jericó. Suas perguntas provavelmente eram: Senhor, o que fazer? Que tipo de arma devemos usar para destruir essas enormes muralhas? A resposta do Senhor foi: os guerreiros são armados na frente, depois quero os sacerdotes tocando as trombetas sem parar, com a arca da aliança no meio deles. E durante 7 dias eles darão voltas em torno da cidade de Jericó. Nos 6 primeiros dias darão uma volta, mas no 7º dia darão 7 voltas. Na 7ª volta, alguma coisa acontecerá. Josué e o povo de Israel creram tanto na queda da muralha quanto na eficácia do meio estabelecido por Deus. E eu pergunto a você, não é assim na nossa vida? Chegou a hora de você se submeter à palavra de Deus, a fim de resolver certos problemas em sua vida. Pense, por exemplo, na questão do seu sustento diário. Qual é a recomendação bíblica? É da pior matemática possível. Você dá e o que tem é multiplicado. Onde você encontra no mundo esse tipo de coisa? Por que Deus fez aquele pedido absurdo ao povo em relação às 7 voltas em torno das muralhas? Sabe por quê? Porque Deus, ele faz, muitas vezes, pedidos sem sentido, cujo objetivo único é nos ensinar a caminhar em humildade, compreendendo que as muralhas em nossa vida serão destruídas, não por nossa engenhosidade, mas pelo poder de Deus, que está sempre com a espada desembainhada e nua, a guerrear por aqueles que se submetem aos seus conselhos. Mas por que o povo de Israel precisou de 7 dias de espera? Por que o Senhor não derrubou aquelas muralhas logo no primeiro dia? Porque Deus, em sua soberania, determina o tempo da sua ação. A fé que derruba muralhas sabe esperar com paciência.
Deus lhes disse: vocês terão que esperar 7 dias. A Bíblia afirma que tudo tem o seu tempo determinado para acontecer. Eclesiastes 3, do versículo 1 ao 8. Mas por que nós devemos saber esperar? Devemos saber esperar porque Deus é soberano. Ele reina e a nós cabe nos submeter inteiramente à sua vontade soberana, que na maioria das vezes não compreendemos. Devemos tomar 2 decisões importantes: lidar com os fatos da vinda, tendo a certeza de que aconteça o que acontecer, Deus é bom. E Ele nos provou isso na cruz do Calvário. E temos que ter a decisão importante de que desistir de procurar uma resposta específica para tudo aquilo que acontece. Devemos aprender a esperar, porque muitas vezes não estamos preparados para receber o que desejamos. Devemos saber esperar, porque Deus costuma usar a espera para a nossa santificação. É geralmente nesse tempo de espera que jejuamos, oramos, nos humilhamos e tomamos consciência da nossa absoluta dependência de Deus. O Salmo 27 diz: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. As muralhas caíram pela ação da mão invisível de Deus. Porém, o povo de Israel teve de enfrentar o adversário. A fé bíblica nos impulsiona para a ação, na certeza inabalável de que ao enfrentar o adversário, não estaremos sós. Foi isso que o Senhor disse a Josué: não te mandei eu? Não temas nem te espantes, porque o Senhor Deus é contigo por onde quer que andares. Deus derrubou as muralhas, mas cabia ao povo agir. Para a queda das muralhas, o povo teve apenas de cercar a cidade, tocar as trombetas e gritar. Porém, para derrotar o exército adversário, precisou lutar valentemente. Precisamos aprender a conviver com o duplo milagre de Deus. Primeiro, o milagre que nos faz esperar só pela ação de Deus, a fim de que Ele faça o que não podemos fazer. E depois, precisamos do milagre que nos faz crer que ao enfrentarmos o adversário, que é mais forte do que nós, Deus haverá de nos resistir de forças. As muralhas ainda não haviam caído, e Josué já podia dizer ao povo: o Senhor vos entregou a cidade. Sabe por quê? Porque Josué sabia que, inevitavelmente, as muralhas ruiriam, pois Deus sempre honra os que o honram. E esse é outro elemento fundamental da fé que derruba muralhas: saber que a vitória vem de Deus. Josué, de antemão, já declarava a vitória. E isso é assim por ter como base a palavra de Deus. Há muitas muralhas em nossa vida que precisam cair. Pela fé, elas podem ruir, tal como aconteceu em Jericó. Parece que muitas vezes nos acostumamos com a presença do adversário. Olhamos para as nossas fraquezas morais, para certos hábitos que precisam ser desarraigados do nosso coração, para a presença de problemas que estão minando a nossa vida. Mas em nome do Senhor Jesus, creia que as muralhas podem cair e o inimigo pode ser desalojado. Para isto, é absolutamente necessário que você tenha como alicerce para a sua fé a palavra de Deus, submetendo-se inteiramente à vontade divina nela revelada, sabendo esperar o tempo de Deus, harmonizando a sua ação com a ação de Deus e crendo que a vitória vem do Senhor. Amém? Então, receba aí pela fé a sua vitória em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus porque nesse ensinamento nós crescemos
no conhecimento da palavra de Deus. E podemos ter a certeza e a convicção de que todas as muralhas da nossa vida também irão ruir em nome de Jesus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais um dia em que temos essa certeza e a convicção de que todas as muralhas existentes na nossa vida irão ruir em nome de Jesus. Pai, nós não vamos olhar para o problema, nós estamos aqui humildemente diante da tua presença, reconhecendo que nada somos, que dependemos de ti e que sabemos que a vitória vem do Senhor. Por isso, aguardamos de ti o tempo necessário para que, através da soberana ação e vontade do Senhor, nós venhamos receber efetivamente a nossa vitória. Por isso nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Glória a Deus. Eu agradeço a todos que nos acompanharam. Se você gostou dessa mensagem, deixa o seu like no canal do YouTube, Igreja Poder de Cristo. Você também poderá nos acompanhar na página do Facebook, Igreja Poder de Cristo. E se você quiser enviar a sua mensagem, poderá fazê-lo no seguinte telefone: 0 operadora 11 9 42 29 55 33. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém? E graças a Deus. Glória a Deus.